Já pensaste se o teu emprego está em risco? Nesta parte 2 do Bitalk vamos falar com o Filipe Ávila sobre o futuro da automação, o futuro do nosso mundo e o futuro do trabalho. Fica já com os melhores momentos. Tu podes convencer uma empresa ou outra a mudar de processos e adotar os teus processos. Tu não consegues convencer toda uma indústria a mudar de processos. Sim, mas o que estás a dizer no fundo é que é muito importante ouvir o cliente e perceber quais são as suas dores, ao invés de chegar lá já com uma solução pré-feita e dizer é assim que tu vais fazer, não é? São os founders a vender, que é uma coisa bem diferente de equipas de vendas a vender. O que é que te falta para ser a global company que tu queres ser? Independente de qualquer coisa, de atitudes, a verdade é que é um mercado muito mais competitivo. Nesse momento, o nosso foco continua a ser muito na criação de valor para o cliente. Portanto, nós, na prática, quanto mais parceiros e bons parceiros tivermos dentro desse marketplace, melhor, porque oferecemos uma melhor solução integrada para os nossos clientes. Nós provavelmente caminhamos cada vez mais para a automação de algumas, porque realmente estar ali na recepção, simplesmente a receber as pessoas, não é um trabalho muito criativo, não é? As pessoas cada vez procuram mais ter experiências. Nós estamos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Exatamente. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain programming, podias estar ao mesmo nível do professor. Nada disto é fácil e nós temos estas conversas aqui no Bitalk e todos damos sugestões e falamos do que é que nós fizemos e o que é que aconteceu. Mas não há uma receita mágica, né? Se houvesse uma receita mágica, os investidores tinham-na guardada ali nos seus cofres. Sempre vinha um empreendedor e dizia assim, olha, toma o meu dinheiro e vai fazer isto. Já está. Né? E era só sucessos. Eu acho que há boas práticas, não é? Mas a verdade é que, por definição, as startups são coisas inovadoras. Portanto, até podem estar fazendo a mesma coisa que outros já fizeram, mas é num mercado diferente e, portanto, vai haver diferença. Sim, as boas práticas são contraditórias entre si também, não é? Uma coisa resulta bem num sítio e noutro sítio é um desastre. Portanto, sim, mesmo se fores ver as grandes empresas, grandes tecnológicas, e fores analisar a estratégia que eles utilizaram para chegarem a ser grandes tecnológicas, são todas diferentes. É do Google, da Amazon, da Apple, Facebook. E atenção, muitas dessas estratégias, desses caminhos, foram reescritos depois de terem sucesso. Ou seja, sim, isso é outra questão. Não é? Que eles dizem assim, nós tivemos esta visão. Tiveram os tomates, pá. A visão apareceu depois, não é? Agora é que olham para trás e acham que tiveram essa visão. Exatamente. Olha, Filipe, mas havia aqui outra questão que eu queria ver contigo, que tem a ver com a questão dos processos, que é muito ligada a isto, que é uma das coisas que nós falamos muito com empresas, tem a ver quando nós inventamos um produto novo e esse produto implica que os nossos clientes vão mudar processos. E isso é uma dor de cabeça, né? Porque os clientes não querem mudar processos, as empresas não querem mudar os processos e têm muita resistência. Por mais ideia que nós tenhamos que aquilo vai melhorar o negócio deles, eles têm dificuldade em mudar processos internos. Então clientes como os vossos, que são empresas já maiores e mais estabelecidas, com processos mais estabelecidos, vocês não sentiram essa dificuldade na mudança de processos e na burocracia das empresas? Como é que vocês lidaram com isso? Mas antes de responder, eu gostaria de dizer também uma coisa, que tu podes convencer uma empresa ou outra a mudar de processos e adotar os teus processos. Tu não consegues convencer toda uma indústria a mudar de processos. Quem passa de usar um papel ou usar um software com outros conceitos para usar InfraSpeak muda claramente o processo e há aqui uma gestão de mudança. Mas tu mudas o processo ou digitalizas o processo? Muitas vezes muda o processo. A maior parte das vezes mudar... Muda o processo ou muda a ferramenta que é utilizada no processo? É que os teus clientes não utilizam todos da mesma forma a tua ferramenta. Certo. Portanto, no fundo o que eles fazem, eles adaptam a tua ferramenta ao processo que eles têm. Posso dar um exemplo muito, muito simples e concreto. Portanto, como é que o processo hoje de reporte de avarias funciona num hotel que usa papel? Portanto, as equipas de limpeza fazem a limpeza dos quartos, identificam problemas e preenchem um papel. Fazem a ronda toda, 2 horas depois, passam na recepção e entregam 10 papéis, 10 problemas que encontraram. Entretanto, a equipa de manutenção está a fazer uma série de trabalhos de outros papéis que eles já tinham, passa na recepção e pega esses 10 papéis. E vai e distribui e começa a fazer. Portanto, o tempo de que uma avaria, um problema é identificado até que chega na equipa e até que ele é resolvido, muitas vezes são 3 dias. Okay. Portanto, e isso é um processo. É assim que funciona hoje.
Quando as pessoas começam a usar o InfraSpeak, a equipa de limpeza, normalmente a governanta, tem uma aplicação que tira fotografias e há um sistema de routing inteligente dentro do InfraSpeak que automaticamente atribui a uma pessoa. Portanto, a pessoa pode estar no quarto do lado, recebe uma notificação e vai logo resolver o problema. Portanto, há aqui uma mudança tecnológica brutal. E no limite também há uma mudança de processo. Portanto, há uma alteração de processo, sem dúvida. Mas foi tudo igual. Ou seja, a mesma pessoa recolheu a informação, certo? Não é? Recolheu e transmitiu-a de forma muito mais simples. E a partir daí as coisas funcionaram todas. Sim, mas o processo de transmissão mudou, não é? O processo, sim, mas isso é o meio de transmissão que mudou. O processo não. Sim, o processo de alguém identificar. O que tu alteraste enviar no para alguém processo, reparar. por exemplo, foi aquilo não passar pela recepção. Mas a recepção também não tinha função nenhuma, era só transmitido de um lado para o outro. E não passar pelo papel. E o ciclo de comunicação, não é? Portanto, os tempos que as coisas demoram a chegar. Portanto, no conjunto é uma mudança de processo em si, não é? Sim, é uma alteração de processo. Mas o que é relevante aqui, eu acho que é uma obsessão com a usabilidade. Mas eu vou dar um exemplo dentro daquilo que estás a dizer, que seria uma alteração mesmo de processo. Que é a equipa de limpeza ia lá, normalmente tudo aquilo que te fizeram, então, e de repente tu alteravas que era, tinhas alguém do hotel que iria atrás da equipa de limpeza ver quais eram os problemas que tinham sido, que havia. E essa pessoa iria então fazer o tal reporting. Não é? Imagina. Isso não é eficiente, isso é a pessoa que faz as reparações. Isso não é eficiente, não é? Certo. Ok, estás a dizer altera o processo porque há outra pessoa a identificar. Exatamente. Portanto, se tu fizesses uma mudança de processo, sobretudo no sentido contrário, que era, normalmente era uma pessoa a identificar tudo e agora qualquer equipa, qualquer pessoa tem que identificar e reportar, não é? Mas isso já acontece hoje também, ou seja, portanto... Mas esses casos são os mais difíceis. Tipo o cliente. É quando tu tens que mudar a tarefa, atribuir uma tarefa que era feita por uma tarefa que é feita por outro, não é? E há sempre o fulano que diz, mas isso não está dentro das minhas competências, eu não faço isso. Certo. Isso não é a minha responsabilidade. Mas isso é um exemplo curioso, porque isso já acontece hoje também, não é? Ou seja, porque o que acontece é que o duty manager, o diretor do hotel, qualquer pessoa do hotel hoje tem um InfraSpeak no bolso. E, portanto, antes passavam até pelos problemas, que calhar viam, mas não tinham nenhum papel com ele. Passavam pela recepção e diziam, olha, vão lá ao quarto não sei quantas vão lá, vezes. não sei o que, aí para fora. E hoje não, hoje tem um telemóvel do bolso, reportar a avaria, local X, fotografia, está feito. Mas no final do dia, e voltando à pergunta original de qual é que é a arte aqui, não é? Para mudar os processos, eu acho que é essa obsessão com a usabilidade. Ou seja, é perceber que dentro de uma operação há N personas diferentes e para cada persona é preciso que essa pessoa olhe para a mudança com bons olhos. Portanto, e principalmente em operações complexas que envolvem muitas pessoas, se um elo, né, dessa cadeia não gostar da mudança e não fizer, muitas vezes põe em causa todo o processo. Claro. Por exemplo, imagina que na recepção, eles em vez de deixarem lá os papéis, havia uma pessoa que estava na recepção a receber os papéis e a dar os papéis. Essa pessoa ia resistir à mudança de processo porque o trabalho dela ia desaparecer. Exatamente. Não só porque tinha poder. Tem o poder de... Exercia o poder, exatamente, e ia deixar de o ter. E, portanto, olhando para cada parte desse processo, mapeando o processo na prática, não é? E identificando para cada persona, para cada ator desse processo, o que eles de fato querem. E nenhum deles quer passar papéis para um lado e para o outro, não é? Tipo, mesmo na recepção, se não puder ter lá os papéis a atrapalhar e pessoas no meio do caminho, entre os clientes, também não querem. E, portanto, esse desenvolvimento, ou seja, falar com as pessoas, dizer, olha, como é que faz hoje e como é que podia ser melhor e por aí fora, e encontrar processos novos com tecnologia na prática que façam a vida delas melhorar, depois há uma abertura à mudança. Portanto, como a mudança é para melhor e é vista como para melhor, há uma abertura. Mas lá está. Tu estás a dizer é que tu, em diálogo com o cliente, não é? Defines qual é o processo. Ou seja, tu redesenhas o processo, melhoras o processo, tu não vais, ou seja, de acordo com o cliente. Tu não chegas a um cliente e dizes assim, olha, a partir de agora, vocês passam a fazer assim. Sim, é um misto. Ou seja, eu diria que o nosso software é super flexível e, portanto, dá a liberdade para o cliente adaptar os processos, mas também há boas práticas e também há uma equipa de Customer Success que, ao fazer a formação com os clientes, a fazer o onboarding dos clientes, diz, olha, os nossos melhores clientes fazem A, B, C e D. E muitas vezes, tipo, não há rocket science aqui. Portanto, a manutenção, a limpeza, as auditorias de um shopping não é muito diferente de um hotel. Ou seja, e, portanto, há coisas específicas, os processos são diferentes, a linguagem é diferente,
Mas no final do dia é a calendarização de tarefas, é o reporte de problemas e a resolução de problemas e por aí fora. E que, lá está, o software dá a forma, não é? Portanto, dá o molde e depois cada cliente adapta essa forma ao que precisa. Sim, mas o que estás a dizer no fundo é que é muito importante ouvir o cliente e perceber quais são as suas dores, ao invés de chegar lá já com uma solução pré-feita e dizer é assim que tu vais fazer, não é? Porque na verdade tu chegas lá com uma coisa pré-feita, mas é uma coisa pré-feita flexível, adaptada ao cliente. Daí tu falaste tanto em Customer Success e foi uma das primeiras coisas que tu falaste, né? Quando vocês voltaram para Portugal, estavam à procura de Customer Success, ou seja, já tinhas essa ideia de que a InfraSpeak não é um produto fechado que chega ao cliente, é um produto que tem que ser adaptado à realidade do cliente. Sim. E isso é super importante. Mas isso também Muitos vos produtos. traz maiores custos em termos de implementação da solução. Se calhar acho que vale a pena fazer aqui a comparação com a referência, não é? Portanto, os Foi. nossos competidores demoram 6 meses para implementar um software e cobram 50 mil euros para o fazer. E tu cobras quanto? Eu cobro 4 mil e faço em 2 semanas. Okay? Portanto, ou seja, não é o fato de haver esse processo, que de fato é um custo, acho que é preciso comparar com a referência. Né? Comparado com o Zendesk ou com uma solução qualquer, o Monday, que eu chego sozinho, crio conta e começo a usar passado 10 minutos, de fato é mais complexo, de fato é mais caro e mais difícil. E quando tu Comparado com a IBM é de graça. Claro, mas quando tu quiseres implementar isso em Marrocos, como é que tu fazes? É igual. Monta a Seja- equipa lá. Tens de montar a equipa lá. Não, fazemos remoto. É online. Ok. Sim. Depois temos alguns clientes que querem pagar para ser presencial. E temos casos desses. Mas eu diria que Mas isso trava o teu crescimento, claramente. 80% dos nossos clientes fazem formação online. Sim. Porque repara, se for uma solução plug and play é muito melhor do que teres que ouvir o cliente, falar com o cliente, adaptar, dar-lhe conselhos, blá blá blá, implementar. Ou seja, isto é muito mais complexo porque tens tempo homem, que é preciso dedicar a isso, não é? Sim. É muito mais complexo do que ter uma solução chave na mão e dizer, olha, está aqui plug and play. Mas e por outro lado é muito mais difícil o cliente mudar, né? Claro. Porque implica Pronto, que mas os competidores Mas façam é esta contradição que nós estamos aqui a discutir, não é? Ou seja, por um lado, é muito mais fácil tu teres um software, portanto, que tem uma forma de funcionar, que pode ser eventualmente até adaptável e poder ser até de alguma forma configurável noutro sentido. Mas é o próprio cliente que adapta, que o configura e que altera de acordo com o processo que pretende, ou tu teres um software em que tu tens que implementá-lo no cliente. Porque isso obriga-te a ter gente que vai fazer isso, seja online, seja presencial, seja o que for, não é? Certo. Vai travar a tua escalabilidade, diremos assim, a tua capacidade de expandir a solução para mais clientes. Os investidores não olham para isso como um risco de escalabilidade? Os investidores mais VCs, típicos de startup, querem escalabilidade por software, né? Não dizem assim, pá, tu tens que alterar isso. Tens que ter menos pessoas. Não, eu acho que há bons e maus investidores. Não? Portanto, há investidores que percebem do negócio e há investidores que não percebem do negócio. Eu diria que é normal que se queira o máximo de escalabilidade possível. Mas também é preciso perceber o contexto. Ou seja, o mercado que nós estamos é um mercado acostumado a comprar soluções de uma forma consultiva, em que há 6 meses de desenho de um projeto, 6 meses de implementação. E, portanto, mesmo o mercado não está à espera de uma coisa off the shelf. Ou seja, o mercado não está à espera de fazer sozinho. E se calhar não compra se for assim. E, portanto, é preciso... Acho que é um balanço. Nós, obviamente, queremos o máximo de eficiência possível em termos de processos internos, mas também temos que perceber o que é que o mercado de fato quer. Não é? E, Mas portanto, nesse caso tu só consegues ter uma versão de solução para médias e grandes empresas. Porque uma pequena empresa não te vai pagar se calhar 4 mil euros para implementar a solução lá. Um pequeno hotel, imagina um hotel que tem, em vez de ter 100 ou 200 quartos, tem 30 quartos ou 20 quartos ou 10. não há grande aversão aos custos de implementação, principalmente quando o cliente reconhece o valor. Depois até posso falar aqui um exemplo da MOG, que também é giro nesse sentido, que é, portanto, a MOG vendia software, não é? Uma empresa, enfim, da área de televisão e por aí fora. E depois pegou nesse software e colocou num rack, para colocar nos bastidores. E só o fato de pegar naquele software e colocar numa caixa, portanto, haver uma componente física do produto, fez que a willingness to pay do cliente fosse muito maior desse setup fee. Portanto, também tinha a ver um bocadinho como é que é feito o frame da oferta. Okay? E, portanto, quando um cliente olha para 4 mil euros, e até é mais, no outro mercado, no UK, tipo, chega a 12k.
e percebe que está incluído naquele serviço de implementação, X horas de treinamento, importação de dados, e tags NFC incluídas nesse valor e por aí afora, por norma não há grande resistência a essa parte. Curiosamente, até a resistência maior, e eu acho que até é ilógico, é na subscrição mensal. E aí temos clientes que nos pagam 150 euros por mês e temos clientes que nos pagam 17 mil euros por mês. Ou seja, aí o range é adaptável a empresas pequenas, empresas médias e empresas grandes também. Mas em termos de onboarding, esse onboarding mais personalizado, digamos assim, trazer as empresas de uma forma mais de success e se perceber os problemas deles, faz com que vocês não possam ir a tantas empresas, né? Porque um software as a service que tu subscreves online faz publicidade no Facebook e qualquer pessoa entra sozinho no software e começa a utilizar. No vosso caso, vocês têm o limite de quantas pessoas vocês conseguem fazer onboarding. Se eu disse demora 2 semanas, não é? Para cada pessoa é fazer as contas, quanto tempo é que é preciso de onboarding para cada cliente, quantas horas ao mês é necessário e quantas pessoas é que tu tens. Exato. São 2 semanas passadas, né? Portanto, eu diria que há entre 8 e 16 horas de trabalho no onboarding de um cliente, passado por várias sessões ao longo dessas semanas. Portanto, se vier um investidor e dizer assim, olha, o vosso onboarding está a correr bem, maioritariamente as empresas que vocês começam a fazer onboarding tornam-se clientes pagantes e ficam clientes pagantes durante 3, 4 anos, o que equivale a este ticket que vocês ganham, significa que se nós agora vos dermos 10 milhões de euros ou 50 milhões de euros para vocês fazerem mais 20 pessoas, aumentarem 20 vezes a vossa equipa, vocês vão vender 20 vezes mais. Então tomem lá dinheiro, torrem dinheiro, vendam 20 vezes mais, né? E aumentam assim a vossa cota de mercado. E esta é um bocado a lógica dos investidores que querem escalar as empresas com dinheiro. Essa escalabilidade vem muitas vezes de crescer a equipa, não é? E não é no Customer Success que começa a escala, não é? Portanto, a escala começa nas vendas, no marketing e por aí fora, gerar leads, fechar essas vendas. E depois, naturalmente, com o crescimento da pipeline de vendas, é preciso reforçar a equipa de Customer Success para dar resposta Estás a dizer, a esse nós crescimento. até temos um Customer Success bom, mas nós não sabemos se conseguimos trazer mais clientes, né? Mais leads. E, portanto, todos estes pontos vocês têm que provar aos investidores, que é, nós somos capazes de adquirir clientes, de ter leads. Aos investidores e eles próprios. Aos negócios, eu quero dizer. Somos capazes de adquirir leads, somos capazes de falar com os clientes, fazer onboarding e pô-los a pagar e mantê-los durante um tempo que faz sentido para nós, para estes custos todos. Quando tu provares estas caixinhas todas, é quando começa a fazer sentido tu ires buscar mais dinheiro a investidor. O que estás a descrever são as fases do capital do risco na prática, não é? Ou seja, portanto, uma fase inicial é tipo, ok, a ideia faz sentido, há mercado, não há, tipo, há aqui alguma coisa, ok, parece seed, toma lá algum capital para ver se funciona ou não. O seed já é suposto provar-se que o produto funciona, não é? Ou seja, que de fato há um mercado para aquilo e que há um grupo de pessoas que querem se comprar. E que tu sabes vender. Ou como vender. Pelo menos o early selling, não é? Portanto, por norma no seed é founder-led. Portanto, são os vendedores, são os founders a vender, que é uma coisa bem diferente de equipas de vendas a vender. E eu diria que essa transição do seed para o Series A é isso. Mas é antes de levantar o Series A? Ou seja, antes de levantar o Series A tem que se provar isso. Ou seja, tem que provar que tens canais que funcionam, que tu consegues montar uma equipa de vendas que escala, processos que escalam na prática. No fundo tens que provar que tu tens um negócio entre mãos, que não está dependente dos founders. Que o sabes fazer, Não é? sim. Sim, e nós provamos, nós temos clientes em 20 e poucos países agora, mas temos 4 mercados principais, né? Portanto, temos o Portugal, o Brasil, o Reino Unido e Espanha. E, portanto, nós quando falamos com os investidores, agora nós levantamos 10 milhões há pouco tempo na Series A, foi de fato mostrar isso, ou seja, mostrar que nós tínhamos canais concretos que funcionavam em N mercados e, portanto, qual é que é o next step, né? Além do desenvolvimento de produto? É escalar mundialmente, ou seja, 4 mercados não é o mundo. E, portanto, nós temos que crescer. Agora estamos a expandir para mais mercados europeus, para mais mercados da América Latina. E depois já começa a ser um numbers game. Ou seja, já começa a ser, tipo, o que é que te falta para ser a global company que tu queres ser. Então explica lá, porque é que são esses 4 mercados? O mercado português foi um mercado... O mercado português é onde vocês estão. De tubo de ensaio, né? Portanto, o mercado em que nós testamos e evoluímos o produto. Aí... Eu diria que nós naturalmente começamos a ter leads a vir do Brasil e de Angola e Moçambique, um bocado pela língua portuguesa, alguns prêmios, alguma visibilidade que a gente teve na imprensa que acabou por chegar a esses países. E aí a coisa começou a crescer e nós fizemos double down, especialmente no Brasil, a montar a operação lá. E depois, quando levantamos o seed, foi, ok, vamos começar a escalar isso a sério.
e escolhemos o mercado inglês e o mercado espanhol numa lógica de acesso. Ou seja, o mercado inglês, na prática, é para qualquer pessoa que tenha ambições maiores, de ser referência, é jogar a Champions League, né? Jogar a Champions League europeia, pelo menos. Portanto, se quisesse te posicionar como uma referência na Europa para depois entrar nos Estados Unidos, até podes ter clientes em todos os países europeus. Se não tiveres Inglaterra, não és um European leader, né? E, portanto, o ganhar o mercado inglês é um passo visto pelos próprios investidores ingleses, pelos investidores americanos, como a validação certa para expandir mundialmente. Olha, o que é que foi mais difícil? Foi entrar na Inglaterra ou entrar na Espanha? Foi entrar em Inglaterra, que era o que eu ia complementar, que é, independente de qualquer coisa, de atitudes, a verdade é que é um mercado muito mais competitivo. Portanto, é um mercado em que tu precisas pôr o teu A-game para ganhá-lo. Enquanto que, se calhar, ou seja, a competição que nós temos e a exigência que nós temos dos clientes na Inglaterra é superior à que temos em Espanha, à que temos em Portugal, à que temos no Brasil. E portanto, é a jogar essa liga que nós queremos jogar. Portanto, é a ganhar essa liga que nos dá as competências para depois nós ganharmos o mercado italiano, o sueco, o da Polónia, o da Nicarágua. Não é o contrário, ou seja, não é a ganhar o mercado da Nicarágua ou do Chile ou o que for que vai nos dar as competências que a gente precisa para ganhar o mercado inglês. E foi daí um bocadinho, ou seja, essa ambição de querer ser a solução global. Quando tu dizes essa empresa global, essa solução global que vocês querem criar, é o quê? Vocês já têm uma imagem ou uma ideia de para onde é que vocês estão a caminhar? Ou seja, a digitalização de processos, ou o que vocês fazem hoje, o que vocês estão a fazer hoje. Certo. Mas eu imagino que vocês tenham um sonho para onde querem ir e o que querem fazer da InfraSpeak. Queres partilhar um bocadinho sobre isso? O que nós estamos a fazer é o que a Salesforce fez na área das vendas, na área do CRM, ou o que a SAP fez na área financeira. Portanto, nós estamos a trazer uma série de tecnologias e processos e software as a service e faça integrações, portanto, criar de fato essa plataforma agregada, integrada para a área do Facility Management, que já foi feito em outras indústrias, já foi feito pela Salesforce e por aí fora. E o nosso mercado, o mercado do Facility Management, não é nada menor do que o mercado da SAP ou do que o mercado da Salesforce. Portanto, quando a gente fala que quer ser essa solução de referência mundial, é olhar para o que a Salesforce fez e é o que nós queremos fazer. A Salesforce é um exemplo que tu dás muitas vezes para o que vocês estão a fazer neste mercado? Sim, eu acho que nós temos consecutivamente visto empresas a criar categorias, né, na área digital. E é curioso que a área do Prophet Tech, né, o real estate e a área que nós estamos, não é, ficou para trás, curiosamente, em termos de tecnologia. Da mesma forma que agora o fintech, não é, da banca e por aí fora, teve agora uma aceleração brutal. Nós estamos a ver essa aceleração na área do imobiliário, do real estate, e por aí fora. Como o Stefan disse há pouco tempo, é uma área de soluções ultrapassadas, não é? E o que estão a utilizar, digamos, são coisas mais arcaicas. E vocês estão a trazer inovação para essa área, para que eles sejam mais eficientes. É isso. E no futuro tu vês que mais tipo de serviço é que vocês podiam dar do género? Vamos falar aqui, por exemplo, automação de processos que eles tenham, automação física de robôs, preditivo em termos de, tendo os dados que vocês têm, vocês conseguem prever determinadas ações que têm que ser feitas ou coisas que têm que ser alteradas. Algum AI, machine learning, todos aqueles buzzwords que tu sabes. Aí há alguma coisa que vos está, onde estão a piscar o olho, que faz sentido? É interessante falar sobre isso, porque de fato a categoria de produto que por norma, não é, nós somos vistos é chamado CMMS, portanto Centralized Maintenance Management Systems. E o que nós estamos a fazer é tão diferenciado do que existe no mercado que nós, em termos de posicionamento do marketing, sentimos necessidade de criar uma categoria nova. E, portanto, nós olhamos para o nosso produto como IMMP, Intelligence Maintenance Management Platforms. E a parte da inteligência é essa, portanto, nós temos já uma série de machine learnings e pontos específicos do produto que fazem uma série de automações e que geram alertas com base em aprendizagem do software. Mas eu acho que o que é relevante aqui é essa lógica de plataforma também. Portanto, nós hoje, dentro do InfraSpeak, cada cliente constrói o seu InfraSpeak. Portanto, nós temos cerca de 25 apps nativas em que cada cliente escolhe que apps quer ter
e temos já mais de uma centena de integrações possíveis e sensores, parceiros de IoT e por aí fora, que permitem que o cliente entre numa zona tipo uma App Store dentro do produto e pesquise soluções que façam sentido para ele. marketplace, digamos assim, não é? Exatamente. Portanto, nós já começamos a ter até uma série de outras startups e outras soluções maduras também que têm presença dentro desse marketplace e que vendem através da nossa plataforma para esses clientes. E vocês cobram uma comissão nesse marketplace ou como é que funciona? Nesse momento, o nosso foco continua a ser muito na criação de valor para o cliente. Portanto, nós, na prática, quanto mais parceiros e bons parceiros tivermos dentro desse marketplace, melhor, porque oferecemos uma melhor solução integrada para os nossos clientes. Mas daqui a alguns anos os investidores vão-te pedir para cobrar comissão. Eu diria que se nós de fato formos um canal relevante para esses parceiros, de fato vão haver parceiros disponíveis para pagar para isso. Basicamente a dar uma margem, não é? A fazer um revenue share daquilo que estão a cobrar em cima do vosso ecossistema. É isso. E na prática isso é o produto, não é? Ou seja, quando fala do marketplace, o acesso, quer para um lado, quer para o outro, acaba por ser o produto e é o produto que a gente está a construir nessa área. Eu acho que há aí outro aspecto que pode ser muito interessante, que é o seguinte: hoje em dia o customer success é absolutamente essencial para a imagem das empresas, não é? Portanto, e para os serviços que prestam. E provavelmente vocês vão começar a ser olhados também pelas áreas de marketing das empresas, que querem assegurar que efetivamente os serviços que prestam são bem executados. Ou seja, nós dizemos no nosso marketing que os nossos quartos são limpos. É por nesse exemplo, sentido? nesse sentido, ou no sentido os nossos clientes ficam super satisfeitos com as instalações que nós fazemos. Houve um exemplo muito concreto. Portanto, já está a acontecer isso? O grupo Six Senses, não é? Um grupo de quase 7 estrelas, tem dentro da... E são hotéis? São hotéis, portanto são hotéis de luxo. Eu sabia que eu costumo ficar em 7 estrelas. São hotéis de luxo. Eles têm essa política do Perfect Room, em que são uma série de rotinas que são feitas ao longo do dia para que a experiência do cliente seja perfeita. Não é? E vão desde coisas da arrumação até às 5 da tarde é suposto eu ir ao quarto, reorganizar as almofadas e abrir a cama. Portanto, é um processo de abertura de cama que existe em vários hotéis. E deixar o chocolatinho na ponta, não? Deixar o chocolatinho em cima da almofada. Se não for uma garrafa de champanhe já não é mau. Pois, os hotéis que tu andas deixam chocolates. Treta, pá. E portanto, esses processos são geridos com o InfoSpeak também. Portanto, nós temos uma série de clientes, né? e também nós temos uma empresa de assistência técnica que os departamentos de marketing deles fazem essa coisa que a gente chama do o ingredient marketing, não é? Portanto, o mercado do ingrediente, em que eles comunicam ao mercado o fato de terem o InfoSpeak como um fator de diferenciação. E aí, muitas vezes, a nossa equipa de marketing trabalha com a equipa de marketing dos clientes para lhes dar recursos, para lhes darem materiais digitais e por aí fora, para que eles consigam fazer uma melhor promoção deles usando as nossas marcas, usando as nossas imagens. Sim, isso para vocês é excelente, porque os competidores deles estão a olhar para aquilo e a dizer, espera lá, a gente também precisa de InfoSpeak, senão ficamos para trás, não é? Tem essa vantagem, claro. Olha, e vocês no Marketplace têm alguma empresa que esteja a dar robôs de limpeza para substituir as empregadas de limpeza nos hotéis ou nos outros sítios? A evolução da hotelaria acho que vai ser em dois sentidos, né? Portanto, há o sentido da eficiência, e há muitos hotéis de negócios e por aí fora e já vemos alguns, o iHotel e por aí fora, em que o check-in é feito de forma autônoma, ou o check-in até é feito no telemóvel e eu passo o QR Code na porta e entro no quarto, portanto eu nem falo com ninguém para ter acesso ao meu quarto e por aí fora. Portanto, há uma série de hotéis que caminham nesse sentido da ultra digitalização e ultra eficiência. Imagino que o Covid acelerou isso ainda mais. Mas depois há o outro mundo, ou seja, há o mundo da ultra personalização, em que eu vou para um hotel, que se calhar até é um hotel pequeno, e eu quero que a pessoa esteja lá para me abrir a porta, diga o meu nome quando eu chego. Até escolher os lençóis da cama, não é? Portanto, eu acho que há dois mundos bem diferentes da evolução da hotelaria. Ambos têm a ver com processos, né? Então, são processos concretos para ter essa ultra personalização ou ultra eficiência, mas não sinto que seja ou A ou B. Eu acho que há mercado para tudo. Eu por acaso há pouco tempo estava a discutir exatamente este assunto, porque fomos a um hotel e todo o processo que tivemos no hotel, ao fim de estarmos já no quarto e estarmos a usufruir do espaço, digamos assim, pensámos, todo este processo que foi feito com pessoas era desnecessário, meu. Para que a gente teve a falar com pessoas?
Essencialmente fomos à recepção, explicaram-nos como é que aquilo funcionava, deram-nos a chave, disseram o que é que tínhamos que fazer, foram mostrar o quarto, pá, nós entramos no quarto, não era preciso pessoas e começámos a imaginar esta questão de que nós provavelmente caminhamos cada vez mais para a automação de algumas, porque realmente estar ali na recepção, simplesmente a receber as pessoas, não é um trabalho muito criativo, não é? A própria pessoa parecia já está cansada de Mas estar sempre a dizer a mesma coisa. Provavelmente é para justificar o preço do hotel. Pronto, aí já lá vou chegar. Então começas a pensar, então o que faz sentido, se calhar no futuro é nós vamos ter robôs e eu chego a um hotel nem sequer preciso de falar com ninguém. E os primeiros hotéis que aparecerem a fazer isso, imagino que vai ser uma grande novidade. E toda a gente, ei, tens que ir àquele hotel, para não há pessoas. É Mas espetacular. já há alguns que fazem Pronto. isso. E as pessoas, isso começa a ser uma novidade. E depois vai começar a abrir para o mercado todo. E às tantas, uma data de hotéis, ou a maioria dos hotéis são robotizados e não há pessoas. E depois a novidade vai ser, epá, tu tens que ir àquele hotel porque é uma pessoa que te atende. Exato. Mas o Filipe também falou que há a questão da experiência. Ou seja, as pessoas cada vez procuram mais ter experiências. Depende do contexto, às vezes eu não quero experiência. Mas queres sempre experiência. Pode não ser é aquela experiência. Ou seja, para ti pode não ser importante e não será importante a forma como tu és recebido, não é? Ou seja, esse contacto ou essa vénia para ti não é importante. Para outra pessoa isso pode ser muito importante. Se calhar para ti seria muito mais importante o que é que te propiciavam no local em termos de algum programa cultural em que tu pudesses ser envolvido. Se calhar gostavas de... Não sei se é, mas... Boa internet, no caso, que era horrível a internet lá. Depende do contexto, ou seja, acho que a mesma pessoa pode querer coisas diferentes em contextos diferentes, não é? Ou seja, uma viagem de negócio, quero uma boa internet no quarto, quero rapidamente tomar um banho, descansar para preparar-me para uma feira no dia seguinte ou o que for. Eu, se calhar, quando vou de férias para o Sri Lanka, até gostava de ter um contato com a cultura e que as pessoas me recebessem de uma forma peculiar e por aí fora. Portanto, eu acho que depende do contexto. Não é? Tu gostavas, mas e as pessoas que estão a fazer esses trabalhos? Querem estar a fazê-los? Ou seja, as próprias pessoas que fazem, por exemplo, uma pessoa que está numa caixa de supermercado a passar os produtos e a fazer tuc, 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 e a dizer são 36, 33. Certo. Essa pessoa gosta do que está a fazer ou está a fazer aquilo porque tem que estar a fazer, porque precisa de trabalhar? E se nós conseguimos retirar esses trabalhos, não estamos a abrir espaço para que as pessoas façam coisas com mais significado e que consigam mais potenciar as qualidades de um ser humano, que não é estar a passar um produto de um lado para o outro, a passar por um infravermelho para ler o barcode para dizer qual é o preço. Em primeiro lugar, eu acho que há imenso significado em várias funções da hotelaria, não é? Portanto, uma pessoa que está na recepção muitas vezes gosta de conhecer pessoas, interagir com pessoas, e há pessoas que gostam de falar com a recepção, e portanto ali uma experiência cultural e essa lógica do serviço, né? De estar ao serviço dos outros e gostar de receber bem é uma coisa... Esse eu até compro. Mas a caixa de supermercado não compro, que alguém gosta de fazer aquilo. Aí vai uma nota de atenção: se te lembraste de alguém que possa estar nesta posição que estamos a falar, de poder vir a perder o seu emprego ou poder fazer coisas mais interessantes que a sua vida, se calhar era boa ideia partilhares com eles este episódio. É isso. Aí eu acho que há claramente espaço para a otimização. Ou seja, e se calhar voltamos ao produto da InfoSpeak, não é? Que é... Há processos administrativos, burocráticos, que na verdade ninguém quer fazer aquilo. E, portanto, libertar esse tempo das pessoas dá tempo às pessoas poderem ficar mais tempo a conversar com os clientes ou outras coisas qualquer. Não é? E, portanto, eu acho que naturalmente os processos que não acrescentam valor ou que não trazem felicidade a quem o faz vão naturalmente desaparecer. E há de haver outros fatores de pressão para que isso aconteça, não é? Porque a partir do momento que há a valorização da mão de obra, portanto, que as pessoas... Os salários aumentam? Os salários aumentam, portanto, as pessoas obviamente não querem receber os salários que recebem, o que leva... se deixar de haver pessoas que querem trabalhar na caixa de supermercado, não é? Eles vão ter que automatizar as caixas de supermercado, porque as pessoas já não estão dispostas a ganhar aquilo. E se não houver pessoas dispostas a fazer aquele trabalho pelo que eles estão dispostos a pagar. Exatamente. E se calhar eles não querem aumentar os salários porque isso vai ou retirar a margem de lucro deles ou vai aumentar os preços dos produtos. Sim. Não é? E eles vão competir depois com outros supermercados que até conseguem manter aqueles preços e porque estão dispostos a baixar a sua margem. Isso é um incentivo à automação. Portanto, se o incentivo à automação for não haver pessoas para desempenhar aquela tarefa, ótimo, não é? Se o incentivo à automação for substituir as pessoas e mandá-las para a rua, não vai ser grande incentivo, pois essas pessoas têm que sobreviver e têm que ser subsidiadas de alguma forma, não é?
Portanto, acho que a sociedade acabará por caminhar no sentido da automação, porque cada vez vai haver menos gente disposta a desempenhar determinadas tarefas. Acho que sim. Achas que isso vai acontecer? Milhares de automação em vários níveis. Um dos investimentos de um dos nossos investidores ingleses, a First Minute Capital, é numa empresa que faz robôs de cozinha em escala grande, por exemplo, que fazem pizzas completamente sozinhos. Tipo, zero envolvimento. Fazem a massa, põem um molho, escolhem os ingredientes do sítio certo, se espalham, colocam no forno, tiram no forno na hora certa e entregam. Mas isso para um restaurante, espero eu, não é? Sim. Porque não faz sentido teres um robô desse em casa, tens de comer pizza todos os dias. Para restaurantes. Não, existem inclusive restaurantes que são 100% automatizados. Ou seja, uma pessoa chega lá, escolhe no menu e o robô faz e entrega. E não há pessoas nesse restaurante. Zero pessoas. Zero. Tipo, tem ali um segurança, só para garantir que as pessoas não estragam nada. Portanto, isso é uma automação. Mas no limite a BIMB veio substituir uma série de assistentes que antes demorava imenso tempo a fazer o processo A, B e C, e todos os restaurantes de dimensão muitas vezes agora têm uma BIMB que faz esse processo. Então acho que é natural que haja incentivos. Vais ter uma BIMB Michelin. Já deve haver. No final do dia, quem inventa as coisas que ganha as estrelas, não é propriamente quem faz. Eu acho que há claramente incentivos à inovação desde sempre. Ou seja, fazem 12 mil anos que nós andamos a inovar e inventar coisas novas. Agora o ritmo é que é muito mais rápido. Eu só queria... Eu lembrei-me desta conversa porque vocês estavam a falar sobre as pessoas quererem sentir esse cuidado, né? Estamos a falar do hotel, de ser recebido por uma pessoa. E o que eu estava a tentar alertar é que nós temos que ter atenção sobre o serviço que nós queremos, mas também temos que nos lembrar que quando estamos a ter esse serviço, alguém está a prestá-lo. E se nós temos serviços em que as pessoas do outro lado que estão a prestar o serviço estão a fazê-lo só porque não têm mais nenhuma alternativa, isso é uma sociedade menos boa do que eu imagino. Ou seja, quando tu dizes há pessoas que gostam de estar numa recepção de hotel, Certo. Excelente, ótimo, podes ir para recepcionista. O problema é que a esmagadora maioria das pessoas que estão, ou pelo menos é a ideia que eu tenho, só estão ali porque não têm outra alternativa. E as pessoas que estão em caixa de supermercado não têm outra alternativa. E as pessoas que estão a fazer Mas pizzas... nesse caso em específico, não é retirar esse emprego, não é automatizar esse emprego que vai resolver o problema das pessoas. Não estou a dizer isso. Só estou a dizer quando estamos a dizer que nós queremos um serviço, temos que nos lembrar que se esse serviço é feito por uma pessoa, há uma pessoa do outro lado. Certo. E se essa pessoa está a fazer isso porque tem que fazer, é injusto. E nós devemos procurar formas de encontrar trabalhos para essas pessoas onde elas se sintam realizadas. Isso é muito interessante, esse ponto de vista que estás a... Estou a pôr o pensamento do outro lado, não é? Não, repara, isso é muito interessante porque é o seguinte. O que estás a dizer é, há pessoas que são forçadas a fazer determinado tipo de trabalho porque não têm outra alternativa. Certo. Não é? E quando nós dizemos, e quando a sociedade se revolta e diz, epá, eu não vou usar esses ténis porque é feito de trabalho infantil no país XPTO. Já estás aí para outro nível do que eu estava a dizer. Pois, mas sim. exatamente, não é? Portanto, tu estás-te a colocar num nível de discussão a dizer, epá, eu não quero fazer exploração infantil, não é? Portanto, eu não vou usar esses ténis. Eu não quero usar esses ténis porque também há pessoas que são exploradas e recebem salários de miséria naquele país asiático, não é? Mas essa mesma pessoa nunca pensa que está a usufruir do hotel e que se calhar a pessoa que está a fazer a limpeza recebe um salário de miséria. Estou a perceber o que é que estás a dizer. Ou seja, nós podíamos fazer boicote a determinados serviços que utilizam empregos mal pagos, quando sabemos que as pessoas estão a ser mal pagas. Fazemos boicote a isso, tal como fazemos boicote aos ténis que são feitos por crianças no Vietnã. Se queremos ser consequentes e não ter dois pesos e duas medidas, é isso que devia ser feito. No final do dia, acho que o foco nas pessoas é o que interessa, não é? E até é engraçado que se falam nisso. Estás a ver? O pessoal que usar a Infaspec tem que lá pôr qual é o salário que recebe. E o racional que nós temos, já agora por acaso, Be a source of good life. até temos acesso a isso porque calculamos o custo-hora, não é? das pessoas. Pois. Mas é engraçado que nós, quando decidimos contratar a primeira pessoa, portanto, nós começamos ali em 2015 a trabalhar na cozinha da casa do Luís, mas quando, enfim, começamos a crescer, fechamos para aí 11 clientes. Não digas que é uma cozinha, isso tens de dizer que é uma garagem. É isso, mas a garagem já está muito batida. Já temos um novo. E quando decidimos contratar a primeira pessoa, tivemos ali quase que uma crise filosófica a brincar, não é? Numa lógica de porque raio que alguém havia de querer trabalhar na InfraSpeak, porque é que fazia sentido alguém se juntar ao projeto
quando estávamos ali a desenhar a job description, né? Explicar o que é a empresa e por aí afora. Progressão de carreira, salário adaptado, não. Acho que é isso tudo, mas faz muito mais sentido o porquê que a empresa existe na prática, né? Porque eu vou me juntar a isso, porque que esse projeto faz sentido para mim. E foi daí que nasceu essa lógica do Be a Source of Good Life, que é muito hoje a missão da empresa, que nós sentimos, como falamos no início, sobre esses invisible heroes, né? Portanto, o fato o nosso produto existe para tornar a vida dessas equipas operacionais mais fácil, mais organizada, menos atritos, com menos problemas. Na prática, nós temos várias pessoas que antes de usarem o InfraSpeak estão constantemente a ser interrompidas, inclusive quando vão para casa. Estão a receber chamadas a dizer que a sala X do shopping Y está um problema, mas eu não estou de turno. Ou seja, é essa a vida das pessoas no dia a dia. E ao haver um sistema que, em vez de haver chamadas, há um reporte num sistema que é canalizado para a pessoa que está de turno naquele momento, melhora de fato a qualidade de vida das pessoas. E depois nós pegamos nesse conceito, né, do Be a Source of Good Life, que temos muito no produto, e aplicamos aos conteúdos, e aplicamos ao Customer Success, e aplicamos ao hiring, e aplicamos a todas as áreas da empresa, o que na prática faz com que a gente queira ser Source of Good Life para os parceiros, para os investidores, para a sociedade como um todo, e depois muito para os InfraSpeakers, né? Ou seja, esse desenvolvimento das pessoas. A missão que as pessoas estão a trabalhar na InfraSpeak seja para Good Life, né? Para dar boa vida às outras pessoas também. Exatamente. E no fundo, responder à missão da InfraSpeak, que é Be a Source of Good Life, be it with us or with our partners. É isso. Na prática é oferecer essa solução. Isto é mesmo frase de frigideira. With our partners. Without partners? Não, with our partners. Certo. E o desafio todos os dias é tirar da parede a frase e pôr no dia a dia, não é? Ou seja, pôr nas reuniões e pôr nas conversas. E acho que temos feito. E acho que é um excelente why. É um excelente why para uma empresa. Olha, vamos aqui à nossa frigideira. Temos aqui uma frigideira para ti. Vou abrir a frigideira e pedir que escolhas um ingrediente. Portanto, como sabes, isto é um bitoque. Se não tiveres resposta, podes correr a um parceiro. Okay. Podes ir ao Marketplace. Posso abrir aqui a batata frita? Batata, podes ler em voz alta e responder. Okay. Está para breve o dia em que InfraSpeak é um unicórnio? Opa! Sim. Eu diria que a expectativa é que seja 2023, 2024, a gente chega nessa fase. Mas outra vez, eu acho que é um meio para atingir o fim, ou seja, claro, nessa visão de sermos a solução de referência e chegarmos aos 4 cantos do mundo, digamos assim, vai haver pelo menos mais 2 rondas de investimento que nós vamos querer fazer, e se não for já na próxima, eu diria que na seguinte devemos passar essa fase. Então vamos torcer por isso. Vamos torcer por isso, e eu acho muito, muito bom acabar nessa frase que tu disseste, que é: o dinheiro é um meio, não é um fim em si mesmo. E a própria forma como tu respondeste a vamos ser unicórnios? Vamos ser unicórnios. Mas isso é simplesmente uma fase que nós temos que passar para atingir a source of good life para os nossos clientes e para os nossos parceiros. É isso. Filipe, obrigado por teres vindo. Obrigado, pá. Fantástico. Obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal, por estarem desse lado. Até ao próximo. Boa! Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, podias estar ao mesmo nível do professor.